Ivone Bezerra de Mello se tornou conhecida do público num momento dramático da cidade, a chacina da Candelária. A mãe da rua, a musa da miséria, a militante da fraternidade, é uma artista plástica, jovem e bonita, que dedica parte do seu tempo aos meninos da rua. Armada apenas de papel e lápis, ela faz vigília e escola no chão da calçada, provando que quem acredita pode melhorar, se não o mundo, pelo menos o seu bairro. Ivone, você é uma mulher que de repente se torna muito noticiada. É verdade. De repente desabou o mundo na minha cabeça. Desabou o mundo. E é uma artista plástica, é uma mulher belíssima e de repente você se torna a mãe da rua, a mãe dos meninos, dos menores abandonados. Como é que isso começou? Bom, o trabalho na rua começou há 7 anos, né? Eu sempre tive muita consciência social, sempre, desde pequenininha. Com 13 anos eu lia para cego. Eu, quando eu era pequenininha, descia para vender revistinha para os meninos lá da rua, entendeu? Porque a criança de rua sempre existiu. Agora é que tem muita, mas ela sempre existiu, né? Então é uma coisa que faz parte da minha vida, sempre fez. Aqui no Rio mesmo? Aqui no Rio, quando eu era menor, né? Depois eu fui viver na Europa e não tinha contato direto, mas trabalhei em muitos projetos no terceiro mundo, principalmente na África. Porque eu era casada com sueco e a Suécia ajudava todo mundo, menos o Brasil. Mas qual foi o teu primeiro contato com a miséria? Foi no Projeto Rondon? Miséria é miséria, porque o Rio de Janeiro sempre teve aquela miséria de morro, miséria de bairro pobre, mas não é a mesma miséria do que a miséria absoluta do Nordeste, que eu vi pela primeira vez, tinha uns 18 anos. Aí bateu mesmo, entendeu? Como é que foi? Você entrou no Projeto Rondon? Eu entrei no Projeto Rondon e a gente foi para Majorlândia, que é uma cidade do interior do Ceará. Eu não tinha nada, mas nada mesmo, né? Não tinha nada. Comida, não tinha nada. E uma menina me chamou, dizendo que a mãe queria falar comigo. Eu cheguei num casebrezinho daqueles, tinha um bebezinho todo comido de formiga. Porque a mãe botava o menino para dormir e ele não tinha formiga, ignorância, né? E ela me perguntou se o menino ia morrer. Porque se ele fosse morrer, ela tinha um cotoquinho de vela, assim, pequeno. Aí ela acendia. Se ele não fosse morrer, ela não acendia. Aquilo me deixou, povoou meus sonhos durante muito tempo. E aí eu achei que, se eu pudesse fazer alguma coisa, faria na medida do possível, como cidadã, né? Como brasileira. E aí você foi morar fora do Brasil? Aí eu fui morar fora do Brasil. Daí quando você voltou? Aí quando eu voltei, eu levei um choque, porque passando tanto tempo fora do Brasil, a gente esquece, né? E eu tinha uma ideia do Rio de Janeiro, o meu Rio de Janeiro de menina, que era muito melhor. Era mais tranquilo, mais calmo, né? Aí eu cheguei aqui e vi essa confusão toda nas ruas do Rio, a Baixada crescendo assustadoramente, a pobreza crescendo. Aí eu resolvi trabalhar na rua. Os meninos da rua crescendo. Os meninos da rua crescendo, com certeza. Aí eu resolvi trabalhar na rua. E como é que você começou? Começou uma luta individual? Nenhuma. Eu simplesmente cheguei e disse oi. Aí eles diziam oi. Aí eu dizia, olha, eu sou fulano de tal e eu gostaria de trabalhar com vocês querem e tal? Quero. E aí eu ia todo dia bater papo. Aí um dia eu perguntei, vocês têm vontade de estudar? A gente tem. Então eu comecei a escola na rua, que é uma escola muito sui generis, né? Uma escola onde se aprende a ler e escrever, onde se aprende os problemas do país, onde se aprende sexo, AIDS, enfim, tudo, né? E essa escola é o quê? Você sentada num banco, no chão da praça? Da praça, com os meninos. E eles fazem redações, fazem desenhos. E que você leva o quê? Papel e lápis? Papel e lápis, basicamente. Livro velho que as pessoas me dão, né? É basicamente papel e lápis de cor. E aí eu faço, os que sabem escrever fazem redações, cada redação linda de morrer. Linda mesmo, entendeu? E respeitando a individualidade de cada um, ensinando, logicamente, os direitos e os deveres, porque eles acham que eles só têm direitos, mas não têm deveres nenhum. E tem, né? Aí é que é a parte difícil, né? A parte difícil porque, de repente, desde que saiu esse Estatuto da Criança, eles acham que eles são livres, que eles podem fazer tudo. E eu digo, não, vocês não podem fazer nada. A liberdade de vocês termina onde começa a do outro. E isso é muito difícil. Porque alguém botou na cabeça deles que eles são livres, que eles podem fazer o que eles quiserem, podem assaltar, ficar impune, porque é menor. Isso é uma ideia que eu não entendo quem pôs, porque o Estatuto não diz isso. E o que te move? Qual o sentimento que começou a despertar em você esse desejo de fazer isso? Eu acho que eu estava vendo que se a gente não fizesse, se o cidadão não faz isso, não vai ter saída para essa cidade. Eu gosto do Rio de Janeiro, eu gosto de morar no Rio de Janeiro, eu queria que fosse uma cidade onde você pudesse ir e vir sem ter medo, sem ter essa série de coisas acontecendo nas ruas. Então eu disse que se eu puder fazer alguma coisa,
E tento até hoje. Não é que eu tenha melhorado muito, não, mas eu tento. Não, mas nesse teu tentar, você levantou muitas lebres. Agora, você sente, quer dizer, você sente indignação, você sente revolta? Quais os sentimentos que passam por você nessa luta solitária? Eu tento não me acomodar, porque quando você lida todo dia com um problema, é muito fácil você se acomodar nele. Eu tenho muita revolta, assim, revolta porque muitas coisas poderiam ser feitas e não são, não é? Por exemplo? Por exemplo, a omissão dos próprios pais, né, que ficam sem punição porque deixam os filhos... Porque a pobreza não é porque você é pobre que você vai deixar seu filho para a rua. Conheço muita gente pobre que toma conta dos seus filhos direitinho, né? A omissão do Estado no sentido que ele não provê escola e outras coisas para essas crianças. Então, eu sempre costumo dizer que no Rio de Janeiro tem dois tipos de meninos de rua, eles e nós, porque nós também somos órfãos. Nada funciona. Órfãos do governo. De tudo, né? Governo, instituições, credibilidade, tudo. Autoestima. Também, porque eu acho que o carioca está se tornando, cada um de nós, um homicida em potencial. Porque a única coisa que a gente ouve dizer nas ruas do Rio é que tem que matar. Porque todo mundo já cansou de ser assaltado, né? Quer dizer, os meninos assaltam porque têm fome e porque têm que comer e têm que sobreviver na rua. Os assaltados querem que eles morram, então é um círculo vicioso. Eu acho que é uma missão, porque nada acontece na vida da gente por acaso. Se eu tenho essa força para fazer isso, quer dizer, sair da minha casa, deixar de jogar o meu tênis, deixar de ficar batendo papo com as amigas para tomar conta desses meninos, é porque alguma coisa tem que me mover. Quer dizer, eu nunca parei para pensar, porque eu acho perigoso você achar que você foi eleita para alguma coisa. Eu não quero pensar isso. Eu acho que é alguma coisa que me move, que eu tenho que fazer e faço. Mas não discuto muito sobre isso, não. É um movimento teu interior e você vai à luta. E eu vou à luta. Ivone, o que realmente aconteceu no dia do massacre da Candelária? O que aconteceu foi que eu venho alertando as autoridades, mas ninguém quer me escutar, né? Que aquele grupo da Candelária não foi um grupo que apareceu assim por acaso. Entende? Normalmente, você em 3 semanas não tem um grupo de 70 crianças. Muito difícil, nunca aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não me lembro dos 7 anos de rua. De repente, eu comecei a ter crianças ali que nunca tinham estado na rua. Quer dizer, tinham vindo para estar ali. Novas crianças que você não conhecia. Não conhecia. E nas últimas 3 semanas inchou loucamente. Inchou assim de 20 para 70. E tudo criança que já tinha passado por escola. Eu não tinha nenhum analfabeto naquele grupo dos menores. Quer dizer, os menores, eu de criança de 9, 10, 11 anos de idade, eles sabiam todos ler e escrever. Então, eu via que não eram crianças que saíam de uma pobreza absoluta. E aquilo começou a me preocupar. Mas eu não tive tempo de chegar mais ao fundo da questão, porque aconteceu a chacina, né? Mas você viu essas crianças, você perguntava para elas quem são vocês? Eu perguntava, e eles vinham todos do mesmo bairro, do Meia. Mesmo que eles não fossem oriundos do Meia, era de lá que eles vinham. Então alguém levou esses meninos para lá, porque menino pequeno de 8 anos não sai assim de repente, entendeu? E eu fiquei muito preocupada. Então eu acho que aquilo foi um negócio meio... Foi feito, né? Eu acho que aquelas crianças estavam ali para desestabilizar um pouco aquela área e justificar, talvez, essa chacina. Você acha que foi armado? Eu acho. E você conseguiu apurar? Eu não. Não tive tempo. Não tive tempo, né? Qual foi a tua reação quando você soube? Bom, quando as meninas me telefonaram, dizendo, tia, mataram não sei quantos, você fica meio perplexa e, logicamente, que o primeiro impulso é pegar o carro e ir ver. Quer dizer, eu não fiquei... Não é chorar? Não chorei, não. O primeiro impulso que eu tive foi pegar o carro e ir, e ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, também não chorei, porque eu não tive tempo, porque aquelas crianças correndo de tudo, parecia uma cena assim de Dante, todo mundo corria de um lado para o outro, chorando e tal. Então eu agrupei as crianças num canto e fiquei lá com elas tentando acalmar. Eu nem liguei para os mortos, porque já estava morto mesmo, né? Então cuidei dos vivos. Mas a sensação que você sente numa hora dessas de catástrofe, eu também não sabia, né? Porque nunca aconteceu comigo uma coisa dessas. Eu tive meninos que morreram, mas assim, um a um, não assim em grupo, né? E isso eu não parei para pensar, entende? Nos meus sentimentos. Eu queria resolver o problema naquele momento. Você teve então essa atitude prática de uma enfermeira em guerra? Muito prática, muito prática. E os teus sentimentos? Só num momento, no meio da noite, é que eu consegui chorar um pouquinho, né? Porque aí foi que eu olhei para os corpos, eu não tinha olhado ainda. Quando eu realizei o que estava acontecendo, né? Aí me deu assim, uma certa angústia. E ódio? Não senti ódio, não. Não senti ódio, porque eu acho que tudo que acontece
com esses meninos, se você for sentir ódio, você não vive, né? Porque é a sociedade brasileira que não funciona. Quem fez queria dar o recado, dizendo, olha, eu vou fazer uma faxina, ninguém está aguentando mais essa situação, tem que morrer. Quer dizer, o recado foi esse. A Blitz da Morte. A Blitz da Morte, não tem a menor dúvida. Quer dizer, quem fez foi... Eu acho que pensou isso. O recado para quem? Para todos nós. Né? Porque eu acho que se a gente deixa, né, nós também, sociedade civil, nas ruas do Rio, ou em qualquer cidade do Brasil, se formarem grupos de 70 crianças de todas as idades, nós também somos omissos, logicamente. Porque aquele grupo estava ali há 2 meses, todo mundo via, ninguém fazia nada. Nunca nenhuma autoridade chegou perto. E o que esse grupo estava fazendo? Esse grupo estava roubando à tarde, com certeza, né? Faziam roubos à tarde. De manhã não, porque eu estava com eles. E de noite, outras assistentes sociais passavam de um outro grupo. Então, os roubos eram mais ou menos à tarde ou talvez alguma brecha à noite, mas eles estavam roubando. Ivone, a quem interessa esse extermínio? Muita gente. Porque eu cheguei à conclusão, e uma conclusão muito triste desse quase 1 mês e meio, eu não sabia que o carioca era tão reacionário. É uma loucura. Eu pensei que existissem grupos reacionários, assim, reacionários de origem fascista, né? De repente, eu descobri que uma grande camada da população é reacionária, é uma coisa louca. Explica isso melhor. O que você quer dizer com reacionário? Eles concordam com a matança. Acham que tem que se limpar a cidade dessa maneira, que é a maneira mais simples. Quer dizer, eu tenho a impressão que o contato com a violência e com esse tipo de vida que o brasileiro leva hoje em dia em todas as grandes cidades faz com que ele não tem mais sensibilidade. Deixa as pessoas embrutecidas. Ele quer resolver o problema dele naquele momento. É muito perigoso você deixar as coisas impunes. Quer dizer, até na coisa mais simples, como estacionar um carro em cima da calçada, né? Ou você atravessar um sinal vermelho. Né? Tudo isso faz parte de uma cabeça num país onde existem as leis mais avançadas do mundo e onde não se cumpre lei nenhuma, nem as básicas de convivência de um cidadão com o outro. Né? No caso desses meninos, por exemplo, hoje eu estava conversando com esse grupo novo de Copacabana e eu cheguei à conclusão, fazendo um cadastramento deles, que eram 33, que 20 poderiam voltar para casa, porque as mães trabalham. Enfim, porque tem uma referência familiar que permitiria ele voltar para casa. Então tem que haver um órgão que encaminhe essas crianças para casa e que trabalhe com essa família, para não deixar essa criança vir para a rua, entendeu? O que não pode é deixá-las ficarem na rua, como está acontecendo. Mas isso é ligado ao quê, esse órgão? Isso é ligado ao município. O município que tem o dever de recolher e de abrigar as crianças. Quer dizer, a tua ideia, uma vez que a gente concorda que existe essa impunidade no país, uma vez que quem aciona esse extermínio, a gente não pode sequer apurar. Vai ser muito difícil. Como lutar contra isso? Eu acho que a luta tem que ser a luta do povo para que as leis se façam cumprir, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, tem que aprender a saber os seus direitos e também os seus deveres. É muito educação, importante. Então é uma coisa ligada à educação. Lógico, o brasileiro é um povo mal educado, ele não sabe de nada, ele é completamente desinformado do que acontece. O problema, você vê o problema da miséria mais solucionável através da educação? Não tem a menor dúvida. Quando você tem uma cidade como essa aqui, que deve ter em torno de 35 mil crianças sem escola, você tem 35 mil crianças em potenciais na rua, né? Porque as mães têm que trabalhar. E depois tem um problema muito sério aqui no Brasil, no Brasil todo, que é a paternidade não responsável. É uma loucura, loucura o que os homens fazem de filho, largam as mulheres. Nenhum desses meninos tem pai. Se você pode perguntar a todos eles, nenhum conheceu o pai. Não tem pai, é só mãe. E também é parte da educação, porque a da mulher educação. Poderia evitar Mas sabe o que eu tô achando? essa maternidade indesejada. Assim, né? eu estou achando que não se quer acabar com esse estado de coisas no Brasil. Por que não? Porque é mais fácil. Esse estado de coisas dá voto, não é verdade? Esse estado de coisas leva... faz os maus políticos por causa dele, uma vez que o voto é obrigatório, entende? Que é uma coisa que eu também sou contra, acho que o voto não tem que ser obrigatório, o voto é quem quer, quem tem interesse no país. Tem que ser voluntário. Eu acho que a indústria da pobreza é uma indústria no Brasil.
Porque senão já tinha acabado há muito tempo, que você vê o que se gasta em verbas para toda essa coisa toda de pobreza, de criança, já tinha acabado, não tem por que estar assim. Mas essa indústria da pobreza, a gente vai falar sobre isso, mas ela não se reverte contra quem a provoca? Não. Eu acho que não. Por que não? Eu acho que não, porque tem muita gente que se aproveita da pobreza. Mas esse cara que está se aproveitando, ele também não tem segurança, ele também tem medo, ele também pode sofrer a qualquer momento. Pode, mas ele pode pagar, o cara que se aproveita, ele pode pagar o segurança, ele pode botar grade na casa dele, ele pode pôr alarme, entendeu? Uma série de coisas e ele está satisfeito dessa maneira. A satisfação dele é essa, entendeu? Ele não quer nem saber o que está acontecendo. Ele cria para ele uma prisão ao contrário. Ele mora do lado de uma favela e não vê a favela. Ele não quer ver a favela, não importa, entende? Não importa. Ele quer que todo mundo morra. Então você acha que a solução esbarra nesse entrave? A solução esbarra na educação e na informação. Aqui a informação não é passada, nem nas escolas, muito pouco nas comunidades, ninguém quer informar ninguém de nada. Então a gente está num país bárbaro. Além dessa indústria que você está dizendo, existe também, você que convive com essas crianças, a indústria da miséria dos caras que botam essas crianças na rua para elas arrecadarem dinheiro para eles? Muito. Por exemplo, na Zona Sul existe 2 tipos de exploração infantil. Uma pelas próprias mães, ou se dizem mães, não sei nem se são mães, entendeu? Que exploram as crianças pequenininhas, né? E como não sei que lei é essa, mas existe uma lei que diz que criança rimo de família pode trabalhar, mas para mim é rimo de família depois de uma certa idade, não criança de 3 anos de idade que fica vendendo bala no sinal, então elas exploram as crianças. E também tem um aluguel de crianças, por exemplo, as combis vêm da Baixada com as crianças alugadas, aí despejam as crianças nos sinais, eles ficam pedindo esmola, vêm o dia inteiro, de tarde vêm as combis e buscam eles. Mas esse estado de coisas, quase todas as cidades brasileiras, todo mundo sabe, não estou dizendo nada de novo, não. É que ninguém faz nada. E por que isso não é apurado pela mídia ou pelas autoridades? Porque eu estou começando a achar que não interessa. Não interessa. Porque não adianta você denunciar e falar as coisas se não existe se ninguém toma, enfim, ninguém faz nada, né? Hoje eu tive até uma coisa boa aconteceu, que a secretária de Desenvolvimento Social do município telefonou e vai encontrar comigo às 7 horas lá em Copacabana. Esses meninos estão no buraco de esgoto, que ela quer fazer alguma coisa. Eu digo, oba, pode ser que comece a acontecer alguma coisa. Esses meninos, me explica esses meninos. Esses meninos são uma parte do estado na Candelária. Não todos, uma parte, uns 20 e poucos, né? Eles da Candelária foram para Copacabana. Em Copacabana tem um buraco das águas pluviais, onde aquilo ali sempre foi esconderijo de menino quando alguma coisa acontece na cidade. Só que eles foram todos para lá. Hoje tem 33 num buraco pequeno, fica todo mundo amontoado lá dentro, que nem rato. Rato de esgoto. Rato de esgoto. E eu há uma semana que estou dizendo isso. E como é que eles estão vivendo? Como é que eles estão comendo? Como é que eles se alimentam? O café da manhã eu levo, depois eles se viram, então começam a roubar. Aí começa a fazer pequenos furtos, aí a população fica contra eles, aí eles começam a ficar mais violentos e aquele círculo vicioso acontece até uma chacina. Você leva café da manhã para essas crianças dentro do bueiro? Dentro do bueiro, porque depois eu levo à escola, quer dizer, deixo desenho, fazer aquelas coisas Você todas. Continua fazendo... Continuo. Você vai dentro do bueiro da aula? Não, aí eles saem. Sai da toca. Você tira eles da toca, senta na calçada... Senta na calçada e faz. Mas tem muita gente agora, muita gente. Isso, então vai acontecer igual a Candelária, vão se formar 30 hoje, 40 amanhã, 50 depois da manhã, aí acontece uma bobagem que as pessoas não vão aguentar, tanta criança solta. Você sabe quem são essas crianças? Você sabe de onde elas vêm? Você conhece a história delas? Conheço, hoje eu fiz um cadastro dessas crianças. Eu fiz um cadastro e eu sei onde eles vêm, a maior parte deles. Agora, hoje eu vou falar com a secretária, ver o que ela pode fazer, entende? Porque muitas dessas crianças podem ser encaminhadas para casa, com certeza. E por que a criança sai da rua? Ela sai da rua, olha... Sai de casa. Por diversos motivos. Primeiro, tem umas que saem da rua pelo mesmo motivo que os nossos filhos saem. Porque rua é bom a beça. Qual é o menino que não quer ir para a rua? Eu não conheço nenhum, todo mundo quer ir para a rua, andar de bicicleta, ficar ali na praia sem fazer nada. Bom, uma grande parte sai por causa de maus tratos, e aí outra vez a desinformação. A mãe bate, maltrata, às vezes não tem comida em casa, assim, aquelas coisas todas de pobreza. Mas eu conheço muita gente que tem essa vida e que os filhos não saem de casa, então isso é uma minoria. É uma percentagem muito pequenininha. Quando a gente teve aquele grande arrastão
naquele movimento? Sim, mas não foi menino de rua. Quem eram, então? É menino de classe média baixa, que tem casa, que estuda e tudo. Ah, é? É, não foi menino de rua que fez aquilo. Ah, qual é? Me explica o que, como é que... Aqueles meninos vieram dos subúrbios do Rio. E como conseguiu-se um movimento igual aquele? Que organização era aquela? Ah, isso é que ninguém quis apurar também. Como é que 100 meninos, de repente, que vêm para a praia, se juntam e fazem aquela coisa, entendeu? O problema é que ninguém quer apurar nada. Todo mundo tem medo, não sei de quê. Está perto de uma guerra civil, mas... Eu acho que está mesmo, entendeu? E eu, por exemplo, hoje, depois que eu voltei da rua, vim meio assim, meio triste, porque eu disse, meu Deus do céu, está aumentando assustadoramente. Nos últimos 3 meses, eu não sei aonde descobriram tanta criança. Te juro por Deus, porque nunca houve isso nas ruas do Rio. A população de meninos de rua sempre foi a mesma. A gente conhecia todos eles, entendeu? Encaminhava, aquela coisa toda. Agora, de repente, é uma loucura, é um enxame de crianças. Agora, tem também aqueles que a família também mora na rua. Mas muito poucos. Pouco? Muito poucos. Muito poucos. Muito poucos. Agora, tem também já a segunda geração na rua, né? Os bebês, né? Que nascem. E essas crianças que já crescem, né? É, mas eu acho, por exemplo, esse ano, 5 meninas saíram da rua em Copacabana. Pode dizer que isso é pouco, mas não é pouco não, é muito. E normalmente, para tirar uma criança da rua, é a maior barreira. Você não consegue. E também você tira ela da rua e põe aonde? Não, nesse programa das meninas, já são meninas mais velhas, de 16 a 18 anos, já com filho. Então, a gente consegue o dinheiro, compra uma casinha pequenininha em Bangu, muitas delas estão em Bangu, com acompanhamento de uma assistente social, até elas começarem a vida delas. Trabalhando? Trabalhando, creche para o filho, tá, funciona muito bem, mas tem que ser assim aos poucos, né? Tem 5, agora vai sair a 6ª, eles até o fim do ano saem 10. Agora, os pequenininhos é o que é o problema, né? Agora, essas crianças, essas que você não tira, essas que você não consegue... Ah, isso... Essas crianças caminham inevitavelmente para o crime ou inevitavelmente para a morte? A maioria, sim, sem dúvida. Porque o problema é o seguinte, você tem uma lei que protege até 18 anos. 18 anos, o cara acabou de fazer 18 anos, acabou. Né? Não tem... Por exemplo, as prisões de adolescentes são enormes. Tinha que ter prisões separadas por idade. Você vai pôr um menino que tem 11 anos, que roubou um relógio, junto com um sujeito que tem 17, que já matou. Pode dar certo. Então, o negócio é que essa política da criança no Brasil é toda errada. Ela mesmo forma o marginal. Ela mesmo forma o marginal. É toda errada. Você não pune os pais que deixam os filhos irem para a rua, que não tomam conta. Porque o dever de cada criança é da família, do Estado, não. O Estado tem que dar infraestrutura. Para a família. Da família. Mas o dever, primeiro, é da mãe e do pai, entendeu? Que não existe. E, obviamente, o Estado tem que dar educação, porque sem escola ninguém faz milagre. Não dá. Então, no Brasil, tem muito pouca coisa. A gente tem esses problemas por causa disso. Como é que você resolveria essa segunda instância? Quer dizer, quando a criança é pega e você diz, não pode ir na mesma prisão do marginal. Não, o que você criaria? Aliás, FEBEM, o quê? Não. Aliás, é uma ideia dessa Aldo Marco Antônio, que é até uma ideia boa, de criar núcleos menores, separando os infratores por infração e por idade, com certeza. O menino de 11 anos não pode ficar junto com o de 17. Você tem uma sistemática de conversar com autoridades? Não, não tem. Você conversa com as crianças? Eu converso com as crianças. O que eu acho é que o trabalho que eu faço é organizar essas crianças na rua para que as coisas se passem melhor para eles e para os outros. Né? O direito de ir e vir de cada um também é cerceado, se eles roubam, se eles ameaçam, né? E aí que eu digo que é uma coisa errada. Hoje me procurou uma pessoa dizendo que ele foi assaltado ali na Lapa, que depois que ele foi assaltado, o menino disse, mas não adianta você denunciar porque o estatuto me protege. Então isso é errado, não sei quem diz isso a eles. Não pode, ninguém protege ninguém. O cara comete um delito, ele vai preso. E as verbas, essas verbas oficiais que são destinadas para a criança? Para onde vão? Eu acho que as verbas, às vezes até vão para as crianças, mas eu acho que elas não são bem utilizadas. Porque se elas fossem bem utilizadas, a situação estaria muito melhor, com certeza. Eu acho que tudo depende de uma vontade política. Agora, a quem você poderia se reportar? Quem seria, na hora que você vê essa situação, na hora que você tem esse quadro, e você conhece esse quadro de dentro, a quem você poderia se reportar? Muito difícil. Olha, eu tive uma vez uma menininha pequena na rua que apareceu no dia de Natal. E ela, 4 anos, e eu não sabia onde é que ela ia, etc. Tal. E eu procurei 50 mil instituições,
O estádio de menores estava fechado. E eu não consegui colocar essa menina em lugar nenhum. Ela ficou na rua, porque as instituições fecham sábado e domingo. O juizado também. Né? Então, quer dizer, como se sabe domingo, não existe criança. Então, eu acho que tinha que começar tudo de novo, repensar tudo isso, repensar também como se vai interpretar esse estatuto, que muitas vezes é interpretado de uma maneira errada. E as leis foram feitas para proteger o cidadão e a criança, não para deixar do jeito que está. Mas essa tua luta, Ivone... Essa minha luta é para tirar as crianças da rua. Mas é uma luta solitária. Mas um dia talvez deixe de ser. Alguém tem que começar, entende? E como você acha que as pessoas poderiam te ajudar? Alguém que queira te ajudar? Eu acho que as pessoas têm que ajudar a pobreza perto da sua casa. Não adianta querer me ajudar com os meninos que eu tomo conta, entendeu? Quer dizer, se ela morar em Copacabana, perfeito, pode me ajudar, porque eu não tenho ninguém que me ajude na escola. Eu dou aula para os meninos sozinha, ninguém ajuda. Então eu acho que tem que ser cada um no seu bairro, com as suas crianças de rua, seus pobres, lá o que for, numa área perto da sua casa. E parar de ter medo. Tem que parar de ter medo e ajudar. Porque se tiver medo, não só não vai ajudar, como vai piorar a situação da cidade, né? Você nunca foi assaltada? Nunca. Você nunca teve medo? Não, e também nunca fui ameaçada por ninguém. Nunca ninguém me ameaçou. Por telefonema, ou palavras, ou obras, nunca. Que tipo de apoio você gostaria de ter? O que você gostaria de conseguir? Olha, eu gostaria de conseguir, por exemplo, que as regiões administrativas pudessem ter um pouco de autonomia para cuidar desse problema nas suas áreas. Não adianta nada, entendeu? Você tem no Rio de Janeiro 1.300.000 crianças e você tem 2 juízes de menores. Né? Então, você chega lá, os coitados dão assim 55 audiências por dia, não funciona. Então, tinha que ter. Parece que agora passou na Câmara de Vereadores os conselhos tutelares regionais, isso é bom. Porque, por exemplo, os meninos estão em Copacabana, tinha que ser a região administrativa de Copacabana a resolver aquele problema, triar, encaminhar para casa, entendeu? Não é uma coisa complicada. Olha, a Polícia Militar fez uma pesquisa nos últimos 15 dias, antes desse grupo se instalar, né, esse grupo novo. E em Copacabana, durante 15 dias, dormiam 60 crianças. 60 crianças não é nada. Nada mesmo, né? Então, eram 60 crianças em Copacabana, na Candelária nos 70, na Cinelândia são mais 30, quer dizer, entendeu? Não é um número assim... Assustador que você não possa tomar conta. Então, Copacabana não podia resolver o problema desses 60 meninos? Com certeza que podia. Eu não vejo como não resolver, entende? Eu fico perplexa. Ano passado, por exemplo, o que acontecia, que eu fazia, quando um menino novo chegava na rua, que eu não conhecia, eu perguntava, onde você vem? Eu venho de Bangu. Você tem mãe? Tem. O que ela faz? Trabalha no salão de cabeleireiro, caso de um menino. Disse, ok, vamos pegar um carro e vamos lá. Fui lá e levei o menino. O menino tinha fugido de casa por bobagem. Bobagem, apanhou uma surra ou não sei o quê, fugiu. Era um menino bonitinho, sabe? Conclusão, ele ficou em casa. E assim aconteceu com 15. Ora, se eu posso fazer sozinho no meu carro, então tinha que ter um órgão nessa região administrativa que fizesse isso. Não é uma coisa complicadíssima. Mas entende? esbarra onde? Qual é o entrave para que isso não aconteça? Deve ter muitos, eu não sei, quer dizer, eu não sou política, quer dizer, não me meti nisso, mas eu acho que não é uma coisa difícil de fazer. Você diz que você não procurou políticos, você não procura prefeito nem governador, nada mas é disso. muito difícil, entendeu? Porque eu vou procurar o prefeito e ele não vai me receber. É muito difícil. Aqui as coisas não... Eu posso até ser recebida pelo prefeito se eu conseguir que alguém consiga isso. Mas você é uma figura famosa, você com certeza consegue uma audiência, imagina, prefeito. Não. Ok, tudo bem. Alô, prefeito. Vamos dizer que eu consiga. Aí eu vou dizer a ele, eu gostaria que se instalasse isso nas RAs. Ele vai dizer, muito bem, obrigada. E fica por isso mesmo, entendeu? Eu não tenho poder nenhum, de pressão nenhuma para que isso aconteça. Isso é uma ideia que tem que amadurecer dentro dos governos. Se a pessoa quiser... E a iniciativa privada, por exemplo? Porque o governo esbarra em burocracia, né? Sim, mas a iniciativa privada faz muito, ela faz bastante no Rio de Janeiro, realmente faz. Mas ela sempre chega no momento onde ela vai precisar do governo, não é? Ela vai precisar pôr o menino na escola, ela vai precisar de uma creche, de uma série de coisas. Ela vai precisar de uma assistente social para tomar conta dessa família, para o menino voltar para casa, entendeu? E esse efetivo, o município e o governo têm. Então tem que fazer uso disso. Mas se não fizerem, é omissão. Eu acho omissão.
Com certeza, não tem dúvida que é omissão. E então eu às vezes fico sem entender como é que as coisas funcionam, sabe? Quais os políticos brasileiros que você diria que você acha interessantes? Olha, eu soube de uma pessoa que esteve em Fortaleza há 20 dias atrás e que ficou encantada com o que o Ciro Gomes fez. Não tem menino de rua em Fortaleza. Por quê? Por que não tem em Fortaleza e tem no Rio de Janeiro? Porque ele exerceu o poder dele. Ele resolveu que lugar de menino não é na rua. E ele fez de maneira com que isso acontecesse, não é? Levando os meninos para lugares decentes, acompanhando a família. Parece que foi uma maravilha o programa dele, fantástico. Eu não fui em Fortaleza ver, mas quem me disse, eu acredito piamente. Então, por que acontece em Fortaleza e não acontece nos outros lugares? Não pode aplicar o plano de lá aqui? Não tem a menor dúvida. Se a Colômbia também resolveu, Bogotá era uma cidade impossível com meninos de rua. Hoje quase não existe. Consegue-se, agora tem que ter aquela vontade realmente firme de fazer, sem pensar em eleição, sem pensar em votos, porque você vai, logicamente, de encontro a muita gente. Mas você não acha que você, com esse teu espírito, consegue quebrar essa indiferença das autoridades? Tem que ter muita persistência. Muita persistência, porque a maior parte das vezes, a crítica que eu recebo deles é que eles acham que eu estou fazendo campanha política. Não entra na cabeça de ninguém que eu esteja fazendo isso porque eu acho que eu tenho que fazer e que não tenha nada atrás, né? Eles acham, tá todo mundo, político, acha que eu vou me candidatar a deputada, vereadora, sei lá o quê, agora daqui a um ano e meio. E você não vai? Eu não vou mesmo. Você não precisa disso. Não, eu não quero, eu não gosto desse negócio, entendeu? Até aí o pessoal diz, mas o que você faz é política. Não tem dúvida que eu faço é política. Mas para fazer isso não precisa ser candidata, nem precisa ser vereadora nem deputada. Eu deixo outras pessoas que queiram ser. Eu não quero ser vereadora nem deputada. Ivone, você é a favor da pena de morte? Não sou a favor da pena de morte, porque aqui no Brasil a pena de morte só ia matar pobre. Não ia matar um rico. Ia matar preto e pobre, né? Aí eu acho que não. Um país como o Brasil não está preparado para isso, não. De jeito nenhum. A justiça no Brasil... Não, é porque não ia funcionar, entende? Na hora de você julgar o sujeito, o rico não ia. Quer dizer, um pouquinho melhor não ia. Ivone, entre tantos apelidos que você ganhou Paladina da Miséria. Musa. Mas tudo bem. O que faria uma Mariana forte como você, uma mulher de caráter como você, desistir dessa empreitada? Nada. Porque eu não vejo por que eu vou desistir. Por exemplo, eu estou fazendo essa vigília e eu decidi fazer a vigília porque eu achei que tudo está ficando morno, né? Os jornais tinham perdido o interesse, as coisas, enfim, não estavam funcionando. Então, vou fazer a vigília. E eu fico lá, porque aquela hora da vigília é a hora que eu dava aula para eles. Então, o meu dia está programado para aquilo. Eu posso ficar lá sentada um ano, não me importo, entendeu? Não me importo mesmo. Fico lá sentada. Agora, você acha que com isso você sensibiliza a autoridade? Você sensibiliza a opinião pública? Sim, com certeza. A opinião pública, pouco a pouco, com certeza. Porque você fala, as pessoas vão pensar, mesmo aquelas que têm ódio, vão pensar um pouco mais que esse ódio não pode ser tão grande. E eu acho que sensibiliza sim, tem que ter paciência. Você tem tido adesões? Muitas mesmo. Por exemplo, no grupo do Posto 6, eu já tenho 3 meninas ajudando. Meninas jovens, de 18 anos, que domingo vão lá para dar aula para os meninos. Isso nunca tinha acontecido antes. Pouco a pouco eu acho que vai. Quer dizer, você pode criar um movimento público? Eu acho que esse movimento público tem que ser criado. Entende? A gente tem que ter medo do poder. Eu sempre cito o caso que às vezes o meu marido chega em casa e tem 1000 problemas na empresa e tal, e eu digo, escuta aqui, eu não entendo por que você não resolve esse problema de uma maneira simples. Você é um grande empregador no estado do Rio de Janeiro, você emprega não sei quantas mil pessoas. Não é? Por que você tem medo de pedir isso ou aquilo? Sabe, porque se eu for pedir, eu tenho medo das represálias. Represálias de quem? De quê? Você é que dá emprego a 20 mil pessoas, uma coisa assim? Então, esse medo que a pessoa tem de exigir as coisas pelo qual ele paga o seu imposto é que tem que acabar no Brasil, porque o poder ele é muito rápido. Né? O sujeito está lá por 4 anos, ainda mais porque aqui não tem reeleição. Se tivesse reeleição, acho que a mentalidade até mudaria. E não tem medo. E você tem medo? Eu não tenho medo. Você não tem medo de represália? De jeito Mas você nenhum. incomoda muita gente? Com certeza que deve incomodar demais, mas não tenho medo de represália. Absolutamente. Você diz que nunca recebeu nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de pressão? Não, nenhuma. As autoridades olham para você com simpatia?
Às vezes sim, às vezes não, mas eu acho que eu não tenho assim muito rabo preso, entendeu? Então não tenho Mas muito você é uma mulher pegar. que assusta? Devo assustar um bocado. As pessoas acham que eu sou meio assim, diferente, para não dizer assim, meio maluca, às vezes penso e tal, porque as pessoas não estão acostumadas aqui. Eu fui criada na França. E lá a pessoa luta muito pelos seus direitos, muito demais, entendeu? Veja mais 68, que eu estava lá, muito demais. Ali, se o sujeito não está contente, ele vai para a rua com 3 pessoas e demonstra. Eu gosto da minha escultura, eu gosto de montar o meu cavalo, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer esqui. Embora eu seja social-democrata, e eu me lembro quando meus filhos eram menores, eles diziam: mamãe, você diz que é social-democrata, mas você vai fazer esqui na França. Eu digo: o que tem uma coisa a ver com outra? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ter seus ideais de uma sociedade, mas você não vai viver debaixo da ponte porque você tem esses ideais, entendeu? Você tem que, as coisas têm que ser cada uma no seu lugar. Isso não gera um conflito para você? Para mim, absolutamente. Você não se sente culpada em momento algum? De jeito nenhum. Quando você paga uma conta num restaurante de uma comida que poderia ser o salário de não sei quantas, você não pensa nisso? Não, isso é mentalidade sueca. Na Suécia é que é assim. Na Suécia é assim. Quando eu morava lá, eu sentia muita culpabilidade. Porque, por exemplo, teve uma vez que as saladas cultivadas pelos mexicanos, né, nos Estados Unidos, tinham que ser boicotadas porque o americano explorava o mexicano. Perfeito. Eles podem fazer isso porque eles não têm mais nada o que pensar. A vida deles está resolvida, né? Mas eu acho que não. Eu acho que aqui cada um tem que assumir o que é, de onde vem. Não adianta, de repente, achar que eu sou mendiga, porque eu não sou, e tentar dar o que a gente pode dar aos que não têm. Eu acho que é por aí. Você acha, Ivone, que todo mundo poderia lutar como você luta? Eu acho, mas eu entendo que não é todo mundo que tem essa força. Entende? Eu acho que é uma coisa que vem de dentro da pessoa, né? Eu nasci com ela, então eu tenho que usá-la. Porque se eu não usasse, aí eu poderia me sentir culpada, né? Mas eu tenho muitas amigas que ajudam de outra maneira. Por exemplo, elas ajudam um orfanato, dão assim algumas horas por semana, ou costuram em casa. Eu acho perfeito. Se cada um fizer um pouquinho, eu não quero que ninguém que não goste faça o que eu faço, absolutamente. Mas se cada um der um pouquinho naquilo que puder fazer, vai ser uma maravilha. Então eu acho que o brasileiro, ele é um sobrevivente. Quer dizer, eu digo brasileiro, classe média, ele tem que apertar de tudo quanto é lado para poder sobreviver. Então ele esqueceu que faz parte do ser humano dar um pouquinho para os outros. Esqueceu, ele virou um ser extremamente egocêntrico, muito egocêntrico. Só pensa em si próprio. A classe média hoje é aquele que mora longe, que tem 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar, e não tem tempo, né? Mas mesmo assim, no sábado e domingo, eu conheço gente que é pobre e que no sábado e domingo dá o seu tempo para a comunidade, associação de moradores, uma série de coisas. Muitas pessoas fazem isso. E o brasileiro muito rico, que às vezes é totalmente alienado. Não quer mesmo. E não quer mesmo, entende? Acha que não tem que dar nada. Acha que tem que ser assim, né? E quando eu me lembro que, há uns 4 meses atrás, que saiu um artigo da Veja sobre a pirâmide do Brasil, onde os brasileiros ricos são 3% da população, eu acho que eles deviam pensar um pouquinho. Que eles são só 3%. E que nenhum país vai funcionar a vida toda com 3% no topo da pirâmide. Impossível. A história prova que não, né? Não dura. Ah, não pode durar. Não pode durar. Você, com o teu trabalho, dá pra ver que você deu um sentido à tua vida, né? Ah, sim. E deu um enorme sentido à vida de uma porção de crianças da rua. Você tem recebido telefonemas de pessoas que o cara queria se matar? Ah, sim, isso é muito famoso. Isso nas primeiras 2 semanas, né, depois da chacina, era assim, suicida que não se suicidou, prostituta que deixou a vida, ou gente que queria simplesmente bater papo. O que é? O que você acha que você provocou nessas pessoas? Pessoas que estavam... Eu acho que eu mostrei que você, só por você mesmo, sem dinheiro, sem ajuda, sem instituição atrás, você pode fazer muita coisa para o seu próximo. Isso, quer dizer, tem muita gente que faz, eu não sou a única, não. Mas já que isso aconteceu comigo, pois eu não pedi que acontecesse comigo. Aquele dia da chacina, queiram ou não queiram as pessoas, era eu que estava lá. Então, porque eu estava lá, eu senti um pouco de responsabilidade, entendeu? E essas pessoas viram em mim, talvez, um exemplo. E eu fiquei muito satisfeita de poder ser esse exemplo, né?
E você é. Você é esse exemplo mesmo para todos nós. Eu espero que esse exemplo, através desse programa, alcance as pessoas mais insensíveis. Tomara. Tá? Ivone, obrigada, hein? muito obrigada Obrigada pelo a você. depoimento Obrigada. e por essa entrevista. Tchau. Bom trabalho. Obrigada.